Boa tarde, eu sou a irmã Iracema, do canal Irmã Iracema. Hoje nós vamos meditar em Marcos, capítulo 10, o versículo 46 em diante. O assunto é o cego de Jericó. Nós vamos meditar aqui alguns versículos. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia. Aqui nós vemos, amadas, Bartimeu, a palavra Bartimeu, Bar, filho. Então, filho de Timeu. Bartimeu era o cego. Ele ouviu falar de Jesus, porque Jesus estava passando ali em Jericó. Quando Jesus ia passando em Jericó junto com seus discípulos, o cego ouviu. Ele não via, mas ouvia, né? Ele ouviu, ele estava mendigando e ouviu aquele barulho de glória a Deus, que onde está Jesus tem barulho, né? As pessoas se alegram. Junto de Jesus só há alegria. Então, ele começou a clamar. Aqui a gente observa que no início do seu clamor, muita gente disse: cala-te, para de gritar, né? Repreendiam eles, muitos, não todos. Sempre tem aqueles que repreendem os que estão buscando a Deus. Mas o que acontece é que a gente não pode desistir de clamar por conta que alguém está achando ruim. A gente observa que quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está falando a palavra de Deus, quando a gente está querendo se aproximar de Deus, tem muita gente incomodada. Tem gente que se incomoda e manda se calar ou fala que não precisa de tudo isso, que é exagero, não é? E aqui não é diferente, aconteceu com o cego de Jericó. Ele recebeu esse nome, esse título, cego de Jericó, porque ele mendigava lá. Mas Jesus sempre ouve o clamor. Interessante a gente refletir sobre isso. O Senhor Jesus sempre ouve o nosso clamor. Ainda que alguém queira que nós calamos, mas a última palavra é dele. O que ele falou quando ouviu o clamor do cego? Jesus parou para ouvir. Deu atenção. E falou: chama ele aqui, por favor. Chamaram o cego. Mas interessante, quando foram chamar o cego, quem foi chamar não foi aquele que mandou calar. Com certeza não foi. Foram outros que falaram assim: tenha ânimo, tenha coragem, levanta-te. E ele se levantou. E interessante que além dele se levantar com ânimo, com muita fé, ele deixou a capa. Aquela capa era a identificação dele. Ele não podia pedir esmola sem aquela capa. Mas ele deixou aquela capa para trás, que era a lembrança do seu passado, da sua vida triste, de cego, e tomou a posição e com certeza foi levado por aqueles que vieram buscar, que vieram chamá-lo. E ele deixou a capa. Interessante que Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus fala: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, o cego não pediu outra coisa. Porque às vezes nós nos apresentamos a Jesus e temos tanta coisa a pedir.
Mas às vezes uma coisa só importa, ficar na presença de Deus, né? Nesse caso, o cego só tinha uma coisa em mente: que eu veja, que eu tenha vista, que eu enxergue. E assim aconteceu. No 52, Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vocês acham que ele voltou para pegar a capa? Ou alguém falou: peraí, Bartimeu, deixa eu pegar sua capa, ficou lá atrás? Não tinha mais necessidade daquela capa. Não tinha mais necessidade daquela lembrança do pecado, da tristeza, da dor, do sofrimento. Então, essa parábola é um exemplo, essa passagem é um exemplo de que nós devemos deixar para trás o nosso passado e seguir em frente, e seguir a Jesus, e ter objetivo. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e a todos por esta palavra que Deus tem nos dado. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Ajuda-nos a entender a tua vontade na nossa vida. Tu tens falado conosco nesta tarde. Queremos te agradecer e pedir que cure aqueles que estão enfermos, levante aos caídos, traz de volta aqueles que estão afastados. Ó Pai, alegra os corações entristecidos, traz alegria, traz paz e esperança. Ajuda-nos a vencer cada dia da nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do teu